Neste primeiro livro, ele faz questão de mencionar que ele estava falando sobre tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Ele fez uma, um livro sobre tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, que nós podemos ver lá no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, que ele vem relatando várias histórias daquilo que Jesus teria feito, né? E aquelas histórias fazem parte das suas pesquisas e do seu conhecimento, daquilo que ele começou a conhecer acerca de Jesus através dos apóstolos. E ele diz que até o dia em que ele foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo. Então veja que desde o princípio, desde o nascimento até o, a ascensão de Jesus, ele escreveu o Evangelho, confirmando aí que o autor deste livro realmente foi o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Aos apóstolos que escolhera. Sim, Jesus deu mandamentos aos apóstolos que escolhera. Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém, um dos mandamentos, né? E também outros mandamentos para que eles se amassem uns aos outros. Ele deve ter falado várias coisas para com os discípulos ou para os discípulos realizarem, né? Para eles não desanimarem, levarem a fé, e algumas outras coisas. Não tem tudo que Jesus mandou após a sua ressurreição, não tem tudo nos evangelhos. Os evangelhos relatam mais assim e muito superficialmente, são histórias muito superficiais daquilo que Jesus teria feito no seu ministério, e muito pouco se fala sobre aquilo que ele teria falado aos discípulos logo após a sua ressurreição. Simplesmente fala sobre alguns encontros que ele teve com os discípulos, mas não menciona muitas conversas de Jesus, sermões de Jesus, por exemplo, ou conversas de Jesus após a ressurreição. Mas diz ele aqui que Jesus deu vários mandamentos aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também depois de haver padecido, se apresentou vivo. Então, ele está dizendo aqui que os apóstolos que conviviam com Jesus, que Jesus havia escolhido, depois de Jesus haver padecido, ele se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. Olha só, Jesus apareceu por 40 dias aproximadamente, né? Esse número aqui pode ser um número que seja mais ou seja menos, é mais ou menos algo dessa natureza. Dentro de 40 dias, Jesus apareceu para eles, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus continuou naquele tempo, após a ressurreição, conversando com os discípulos e falando sobre o reino de Deus, porque eles não haviam entendido anteriormente sobre o reino de Deus. Embora Jesus houvesse pregado sempre para eles, mas eles estavam com a mente obscurecida e pensando que era alguma coisa material, alguma coisa bélica, algo que Jesus viria como um rei humano, como um rei deste mundo, para livrar Jerusalém e livrar os israelitas do poder romano. Jesus, após a sua ressurreição, aparecendo para eles vivo, ele
explicou que não é nada disso. Com certeza, Jesus falou como ele falava antes. E continuou mostrando para eles: olha, agora eu estou aqui ressuscitado, olha só. Estou vivo, estou falando com vocês que não é dessa forma. E Jesus então passou a explicar-lhes com certeza sobre o reino de Deus, que é espiritual e que começaria por eles, dentro da vida deles, envolvendo a vida deles, né? E Jesus, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Essa foi uma ordem importante que eles receberam de Jesus, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual Jesus disse: de mim ouvistes. Então, Jesus falou para eles, eles ouviram Jesus falando sobre uma promessa. Isso é relatado mais detalhadamente no livro de João, né? Nós temos, acho que lá no capítulo 15, 16, 17, por ali, nós vemos Jesus falando sobre a descida do Espírito Santo, que ele enviaria o Consolador para estar com os discípulos. Louvado seja Deus.